Olá pessoal, aqui é o Stefan. Você já passou horas e horas decidindo exatamente o que você vai colocar no seu personal statement, seja para uma aplicação para bacharelado fora ou para um mestrado fora? E finalmente começou a escrever a sua narrativa depois de muito planejamento? Pois é, escrever sobre si mesmo é super complexo e complicado. Eu vou te contar neste vídeo sobre os 5 erros mais comuns que os candidatos brasileiros cometem no personal statement. Vamos lá? Primeiro erro mais comum: uso repetitivo da palavra besides. Primeiro ponto que eu queria deixar muito claro: se você está usando o Google Translate para escrever o seu personal statement, a minha dica é: não faça. Vai chegar um momento que você vai ter que escrever diversos textos acadêmicos como parte do seu bacharelado ou de mestrado fora. E simplesmente escrever em português e jogar no Google Translate is not the way to go. O primeiro ponto que eu queria dar atenção é sobre a palavra besides como uma palavra de ligação. Quando você joga a palavra além de no Google Translate, a resultante é besides. Mas, se você procurar pela palavra besides no Oxford Dictionary ou qualquer outro dicionário sério da língua inglesa, você vai reparar que na realidade a palavra besides está mais próximo de qualquer jeito. A palavra besides não é uma palavra tão comum a ser adotada na narrativa de um personal statement. Existem muitas outras palavras preferíveis, como furthermore, moreover e notwithstanding. Então a minha dica: do away with the besides. Erro número 2. Assumindo que o oficial de admissão é o seu amigo, ou seja, adotando uma narrativa informal. Durante os 12 últimos anos que a gente vem ajudando candidatos brasileiros a estudarem fora, a gente reparou que muitos candidatos adotam no personal statement palavras informais, usando, por exemplo, it's em vez de it is. Usando, por exemplo, it's em vez de it is, ou we've em vez de we have. Infelizmente, nada mais demonstra que preguiça por parte do candidato. E em nossas diversas conversas com admissions officers de diversas universidades dos Estados Unidos, esse é um ponto que mais irrita eles nos personal statements. Lembrando que esses admissions officers estão acostumados de ler milhares de personal statements, todos eles na linguagem formal. E quando eles recebem um personal statement que adota I've ou we've, isso, infelizmente, não cai nada bem. Então, infelizmente, usar essas palavras curtas pode transparecer sim como algo negativo. Por que não escrever a palavra em sua totalidade? É muito mais seguro. Erro mais comum número 3. Parágrafos longos sem pontos, mas com diversas vírgulas. Quando você estiver escrevendo o seu personal statement, sempre leia o texto em voz alta. Aqui na Steinberg, nós temos 2 regras básicas com relação ao ponto e com relação à vírgula. O ponto organiza as diversas ideias do personal statement. O leitor lê, ele para, ele respira e depois ele continua lendo o resto do personal statement. E com a vírgula, geralmente a ideia é a mesma. A parada é mais curta e também mais brusca. Temos visto os parágrafos que são longos demais, que as ideias são apenas separadas por vírgulas. Use e abuse dos pontos. O ponto é o seu melhor amigo. O mesmo se aplica para Oxford Commas. Quando você estiver listando pontos relacionados usando vírgulas, o Oxford Comma deve ser usado. Então, por exemplo, se você estiver falando sobre bananas, maçãs e peras, você não deve escrever como apples, bananas and pears, mas sim como apples, bananas and pears. E é muito importante mencionar que o uso da Oxford Comma agora se tornou obrigatório para a escrita dos personal statements. Erro mais comum número 4. Esquecer de mencionar o porquê escolheram aquela universidade em específico no seu personal statement. E esse ponto vale mais para quem está aplicando para um mestrado fora. Não incluir o motivo do porquê você escolheu aquela universidade em específico é um erro muito grave.
É sempre uma boa ideia bajular de uma forma controlada as universidades que você está aplicando. Mas muito além disso, você precisa incluir de uma forma coerente e clara exatamente por que você está aplicando para aquela universidade e não para qualquer outra. Além do mais, esse parágrafo vai ser uma oportunidade para você mostrar exatamente para a universidade que você fez o seu due diligence ou a sua pesquisa sobre a instituição. Reserve pelo menos um parágrafo onde você vai detalhar exatamente o porquê você escolheu aquela universidade em específico. E os motivos podem ser diversos. De repente, você ouviu falar de um professor que faz a mesma linha de pesquisa que você pretende fazer naquela instituição escolhida, ou de repente a grade curricular do curso vai certamente ajudar a alavancar a sua carreira no futuro. Seja preciso e seja meticuloso quando você vai escrever os motivos do porquê você escolheu aquela universidade. Erro mais comum cometido por candidatos brasileiros, número 5. Achar que graduate se refere à graduação. E nós vemos esse erro sendo cometido sempre aqui na Steinberg. Na realidade, graduate se refere à pós-graduação ou programas de mestrado. Então, quando você está escrevendo que durante o seu graduate degree você fez isso, isso e aquilo, quando você se refere à sua graduação no Brasil, é completamente errado. O termo certo a ser utilizado, na realidade, é undergraduate. Então é isso. Neste vídeo eu comentei um pouco sobre os 5 erros mais graves que nós temos visto em personal statements de candidatos que querem aplicar para programas de mestrado fora do Brasil. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer um dos 5 pontos que a gente discutiu nesse vídeo, deixe nos comentários abaixo que nós vamos responder o mais rápido possível. E aí, quer estudar fora, mas não sabe por onde começar ou como organizar todo o processo árduo das applications? Então você precisa daquela ajuda especializada para estudar fora. Chegou a hora de você realizar o seu sonho. Clique no link abaixo e entre em contato com a gente, que nós vamos traçar todo um plano estratégico de admissão para o seu caso. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser a primeira pessoa a receber todos os meus vídeos. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode também clicar aqui em cima para se inscrever no canal, ou então ver os vídeos relacionados aqui à esquerda, para você ficar sabendo de outros temas sobre o tema de estudar fora.